Bom dia, queridos irmãos, amigos da Igreja Batista Moriá. Vamos começar mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus e devemos agradecer ao Senhor o privilégio que nós temos de estarmos na sua presença. Deus está presente. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14 diz: "O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai." Nós aprendemos que nesse texto fica claro que o nosso Deus se fez presente, montou a sua habitação, a sua tenda ao lado da nossa, então Ele está conosco. Agradecemos ao Senhor pela sua presença e queremos dedicar este culto ao nosso Deus, ao nosso Pai. Então, cante os louvores, ore ao Senhor, aprenda da sua palavra e que possamos ter esse momento de comunhão e que Deus nos abençoe. Bom dia, meus irmãos da Igreja Batista Moriá. Agradeço a Deus esta oportunidade, aos irmãos que nos têm chamado para participar. Vamos ler o versículo de hoje, está no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, João viu Jesus que vinha para ele e disse: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." Um pastor certa vez falou que esse verbo tirar é como se alguém pudesse arrancar uma árvore com a raiz, contudo não fica nada. E é assim que Jesus faz conosco. A sua obra é perfeita. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai querido, nós te louvamos, Senhor, pelo dia maravilhoso que o Senhor nos deu para vivermos.
que possamos fazê-lo, Senhor, de maneira a te agradar, a anunciar esta verdade maravilhosa para alguém hoje, Senhor. Aumente nossa fé, aceita a gratidão do coração pelo teu grande amor e bondade. Senhor, abençoa todos os irmãos da igreja, abençoa toda a nossa cidade, todo o nosso país e o mundo. Cuida de nós, dirige a nossa vida, aumente a nossa fé. Em nome de Jesus Cristo que eu oro e te agradeço. Amém. Que Deus abençoe a todos, irmãos. Bom dia, amados irmãos da Igreja Evangélica Batista Moriá, e bom dia aos amigos que nos acompanham nos estudos dessas manhãs de domingo. O meu personagem de hoje chama-se Eude, ou, em algumas versões, Eude. A passagem que se encontra esse personagem se dá em Juízes, capítulo 3, versículo 2, até o versículo 12, ao no capítulo 4, versículo 1. Então, fica do capítulo 3, do versículo 12, até o capítulo 4, do versículo 1. Em apenas alguns versículos, lemos alguns fatos sobre Eude, como o que Deus usou ele para libertar a nação de Israel dos Moabitas. Seu nome provavelmente significa eu agradecerei, eu serei louvado. Em outra versão, significa também forte ou unção. Nosso personagem foi um juiz de Israel. Ele era filho de Gera e fazia parte da tribo de Benjamim. Na Bíblia, Eude não é chamado de juiz, mas de libertador. Vale lembrar que os israelitas, nos dias dos juízes, enquanto permaneciam nos caminhos do Senhor, eles eram abençoados por Deus. Mas quando eles se afastavam da presença do Senhor, os inimigos invadiam as suas terras e os espoliavam. Na história, conta que os israelitas haviam deixado os caminhos do Senhor, o qual os entregou a Eglon, que era o rei dos Moabitas, que unido aos Amonitas e os Amalequitas, dominaram totalmente os hebreus por 18 anos. É fato que
Em todo o livro de Juízes, quando os israelitas eram dominados pelos inimigos, eles clamavam por libertação. E Deus levantava um libertador para livrá-los do jugo. Porém, tão logo ficavam livres da opressão, eles voltavam a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Isso está escrito em várias passagens, como em Juízes 2, de 2 a 11, de 16 a 19, no capítulo 3, 12, no capítulo 4, tem capítulo 6, capítulo 8, 10, 13. Então, tem várias passagens que diz que parecia que o que parecia mal aos olhos do Senhor, eles haviam se tornado. Quando Otiniel morreu, Otiniel era o juiz que antecedeu Eude. Então, quando ele morreu, Israel voltou à idolatria e rebelião contra Deus. Por causa do mal que Israel cometeu, Deus fortaleceu Eglon, que era o rei de Moabe. Esse rei era pagão e adorava os seus deuses com sacrifícios de crianças, prostituição no templo e muito mal, que nem gostamos de falar. Por isso, o povo de Israel clamou ao Senhor para serem libertados. No versículo 15 diz: Mas, quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor, o Senhor suscitou-lhes um libertador, Eude, filho de Gera, uma benjamita, homem canhoto. E por seu intermédio, os filhos de Israel enviaram tributo a Eglon, rei de Moabe. Deus levantou Eude como libertador. O Senhor é quem prepara o homem apropriado para o trabalho, que prepara o tempo, o lugar e os resultados são certos. Ele é quem coloca e tira no devido tempo. Eude foi incumbido de levar um presente ao rei Eglon. Não se sabe o tipo de presente que era. Talvez um tributo exigido por Moabe, ou até mesmo fosse um disfarce. É certo que ele precisava encontrar o soberano, por isso criou um pretexto para entrar no palácio. Eude fez uma espada de 2 fios, ou seja, ela cortava dos 2 lados e ela tinha aproximadamente 50 centímetros de comprimento. Colocou a espada debaixo da sua roupa, junto à coxa direita. Eglon foi um rei que deixou seu ego inchar e se tornou um homem extremamente orgulhoso por ter sido muito bem sucedido, mas ele demonstrava que tinha um certo nível de respeito pelo Deus de Israel. Tanto é verdade isso, que quando Eude disse a ele: "Tenho uma mensagem de Deus para você", Eglon levantou-se rapidamente do seu assento. E olha que ele era um homem muito obeso, extremamente acima do peso. Como ficou curioso para saber qual era a tal palavra secreta que Eude mencionou, ele despediu seus assistentes e convidou Eude para entrar na sua casa de verão. Quando o rei estava pronto para ouvi-lo, rapidamente Eude tomou a espada e o matou, fazendo com que a espada penetrasse inteira na barriga de Eglon e deixou ela lá. Esta atitude não pode ser considerada um ato de covardia, mas sim o meio que iniciou o processo de libertação do povo de Israel. Após a morte de Eglon, Eude fugiu para Seira, que fica na floresta nas montanhas de Efraim, onde tocou uma trombeta a fim de convocar o povo todo para a batalha. Naquele dia, mais de 10.000 homens de Moabe caíram. Lições que aprendo com Eude. Primeira lição: aprendo
que o pecado sempre traz consequências negativas. Nós vimos na história de Eude como os israelitas voltaram teimosamente aos seus maus caminhos depois de algum tempo. Quando o juiz que antecedeu Eude morreu, eles rapidamente voltaram à idolatria e rebelião contra Deus. Por causa dessa rebeldia ou pecado contra Deus, foram conquistados por um rei pagão e o serviram por 18 anos. Nós sabemos que o pecado tem consequências negativas, mas mesmo assim, pecamos. Ignoramos os seus efeitos, que são dor e sofrimento. Nós devemos buscar sermos mais santos todos os dias. É uma luta da carne contra o espírito, mas que podemos vencer se estivermos na presença de Deus. Não digo que seja fácil, mas é possível. Segunda lição: aprendo que Deus sempre responde ao seu povo. Quando os israelitas viram que estavam sendo vencidos por seus inimigos, o que eles fizeram? Clamaram ao Senhor e o Senhor suscitou-lhes um libertador. Deus não castiga as pessoas para o seu prazer. De fato, Ele não sente prazer algum quando vê os seus filhos sofrendo. Ele fica angustiado e ansioso por nos ajudar. Então, quando estamos na nossa hora de provação, não devemos hesitar em invocar a Deus. Muitas vezes, Ele responde de uma maneira que não esperamos ou não gostaríamos que fosse. No entanto, temos plena certeza que, seja qual for a resposta de Deus à nossa oração, sempre será para o nosso bem, mesmo que na hora não consigamos enxergar. Insista e persista no clamor ao Senhor. Terceira lição: aprendo que Deus pode nos usar mesmo sendo limitados. Quando Deus levantou Eude para livrar o povo de Israel das mãos dos opressores, Ele usou justamente aquilo que era considerado como uma deficiência na vida de Eude, uma limitação. Eude era canhoto e foi justamente com sua mão esquerda que ele matou o rei Eglon. Deus nos fez com limitações. Cada um de nós com uma, seja limitação física, outros com limitação financeira, outros com limitação de conhecimento e tantas outras limitações, mas nada impede que Deus nos use para fazer algo, usando justamente aquilo que consideramos uma limitação. Não importa quais são as suas limitações ou fraquezas, não importa se você é pobre, rico, grande, pequeno, sábio ou ignorante, se tem alguma deficiência física, não importa. Saiba que Deus pode e quer te usar. A conclusão, irmãos, estando em comunhão com Deus, teremos a verdadeira liberdade propiciada por Ele, bem como também a vitória em todos os nossos obstáculos, na caminhada para os céus, ainda que tais barreiras sejam intransponíveis do ponto de vista humano. Pois para o Senhor nada é impossível, como também tudo é possível para aquele que nele crê. Amém? Irmãos, a atividade da semana que eu gostaria de compartilhar com vocês é um pedido. Eu peço que você clame ao Senhor por seus problemas, pelas dores dos nossos irmãos que estão em aflição, por nosso país e pelas autoridades e por todas as famílias. Amém? Será que a gente pode fazer isso essa semana com um carinho todo especial? Eu conto com vocês.
Agradeço a todos pelo momento que pudemos estar juntos e que todos tenham um excelente domingo. Um beijo a todos. Até mais. Portas fechadas irão se abrir, se o inimigo cair não vai levantar. Deus conosco sempre vai estar. Bom dia, irmãos e amigos da Moriá. Que a misericórdia e a paz e o amor vos sejam multiplicados. É o que eu desejo a vocês. Está em Judas 1:2. A fé perfeita em Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre a terra. Olá, irmãos, esse é o momento de oração. A palavra de Deus diz assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Muitas vezes passamos por lutas, por tribulações, por problemas, e muitas vezes não sabemos nem sequer como pedir a Deus, como orar a Deus. Mas a boa notícia é que Deus conhece e sonda os nossos corações e o próprio Espírito Santo intercede por nós. O cativeiro de Jó foi mudado quando ele orava por seus amigos. Quando nós oramos uns pelos outros, nós tiramos o foco da nossa própria dor. E isso também traz alívio e refrigério. Por isso, nesse instante, nós, unidos, vamos orar uns pelos outros. Oremos. Maravilhoso Deus,
Agora, nesse instante, Senhor, nos reunimos, nos unimos a muitos irmãos e amigos que te buscam nesse instante. Pai de amor, olha para cada um de nós. Tu sondas, ó Deus, o nosso coração, a nossa mente, o nosso dia a dia. O Senhor é o único que sabe as lutas que enfrentamos, ó Pai. Mas nós sabemos o Deus que luta por nós, e isso traz paz e alívio ao nosso coração. Nesse instante, ó Deus, colocamos em Tuas mãos as pessoas que sofrem neste dia. Seja por uma doença, seja por dores, ó Deus, seja por falta ou necessidade de algo, seja por se sentirem sozinhas, ó Pai. Enfim, não importa qual seja o problema que cada um enfrenta nesse instante, entregamos tudo e todos em Tuas mãos e clamamos, ó Deus, pelo Teu socorro, pela Tua provisão, pela Tua cura, Pai. Ó Deus bendito, derrama da Tua paz sobre cada um de nós. Essa paz, ó Deus, que excede qualquer entendimento, porque muitas vezes não entendemos, ó Deus, os Teus propósitos e nem entendemos as situações que enfrentamos, mas confiamos completamente em Ti, ó Deus. Descansamos totalmente no Senhor. Pai de amor, que o Senhor nos direcione, ó Deus, a sermos pessoas melhores, que o Senhor nos ajude, ó Deus, a tirarmos o foco do nosso próprio umbigo, da nossa própria dor, para olharmos, ó Deus, para as pessoas ao redor, para olhar, Senhor, para aqueles que sofrem também. E que unidos, ó Deus, uns pelos outros, possamos passar, ó Deus, pelos problemas e dificuldades, com a Tua bênção, com a Tua força, com a Tua ajuda, até que as tempestades passem, ó Deus, e que o Senhor restaure a alegria de todos. Que o Senhor perdoe os nossos pecados e que receba toda a nossa gratidão. Continuamos, ó Deus, a cada instante a enxergar o Teu amor, o Teu carinho para conosco. Conforta, Senhor, nesse instante as pessoas que perderam, as pessoas que amavam. Que o Senhor derrame consolo sobre cada coração e que ninguém venha se sentir sozinho, mas que a ausência dos entes queridos, ó Deus, possam ser preenchidas mais e mais com a Tua presença. Perdoe os nossos pecados. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Olá, meus irmãos, bom dia, graça e paz a todos, muita saudade. Longo tempo aí, mais de 18 meses sem culto e estamos aqui hoje com boas notícias. Em breve nós retomaremos aí as atividades, estamos nos programando, a equipe toda, mas enquanto isso não acontece, nós estamos preparando a igreja para recebê-los aí com muito carinho e com muita saudade. Já fizemos aí uma reforma longa aí de caixa d'água, batistério, as calhas, e agora nós estamos na fase de pintura, mais uns dias aí acabamos e aí estaremos prontos para programar o retorno de todos vocês. Eu vou fazer esse vídeo aqui para que vocês se animem aí, vejam um pouquinho do interior da nossa igreja, matar um pouco da saudade e saber que nós estamos trabalhando forte para deixar tudo pronto para você, tá bom? Estamos com muita saudade, em breve vocês terão notícias da data do retorno. E estamos muito felizes porque Deus tem proporcionado a nós a possibilidade de novamente retomar os cultos e louvar o seu grandioso nome, tá bom? Segue aí mais algumas imagens da reforma e para que vocês sintam que nós estamos trabalhando forte para isso. Muito obrigado, um beijão para todos vocês. Essa é a parte interna, próximo ao púlpito. Nós já trocamos a cor de metade da parede. Já está com uma cor nova, mais clarinha, mais agradável, toda reformadinha, bonito. E os bancos aqui estão todos separados, aguardando o vernizamento deles. Nós também vamos providenciar isso. Aqui já foi feita essa parte, já está tudo pintadinho. Essa parte da entrada também nós já fizemos, já está tudo certinho. Toda a parte lá de cima da galeria já foi pintada. Nós mantivemos aqui aquela cor amareladinha bonita. Aqui ainda vamos pôr um pouco de grafiato para mudar um pouco a aparência da entrada da igreja, ficar um pouco mais agradável. Aqui a escada, vamos retomar aqui a pintura para uma pintura mais clara, para ficar bem clarinho para quem desce a escada.
Aqui tudo já foi pintado, essa parede que estava bastante feia, nós já retomamos a pintura dela. Foi escolhido manter na cor branca ou talvez amarela. Estamos dando um trato aqui com gesso. Toda a parte aqui do salão já foi pintada de branco para deixar bem clarinho, agradável. Estamos aí finalizando em mais uns 10 dias. Aqui também o berçário eu mesmo estou pintando de branco. Eu vou mudar uma parede aqui para uma cor mais agradável, para ficar bem gostoso para as nossas crianças e tratá-las como elas merecem, com muito carinho e atenção. Aqui tudo está em trabalho ainda, mas creio que mais 10 dias tudo esteja pronto, tá bom? Fiquem todos com Deus, um grande abraço para vocês, estamos muito saudosos e graças a Deus nos veremos em breve aí, tá bom? Um beijão para todos, tchau, tchau. Pelo Senhor, achamos sim seu exército.